Fala galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Scripto. Rapaziada, é o seguinte, vou fazer esse vídeo, tá? Falando sobre o que teve alguma coisa aqui no datamine de hoje, às 22h09, tá? 22h09. Falta 8 dias praticamente para o mundo novo, né? Não teve nada de interessante no datamine no momento que eu tô gravando o vídeo, tá? Tô gravando o vídeo às 5h02 da manhã, tá? Então, não teve nada assim gritante no datamine, tá? Ele postou uma coisa agora no documentos. Deixa eu abrir. Bom, o cara acabou de postar agora. Ele fez um negocinho aqui sobre os personagens, ó. Ele fez um negocinho aqui pra falar sobre os personagens, ó, do Zexal, do Arquive, do Vrens, do Seven e do Gorosh. Tem alguns aqui os NPCs. Eles fizeram aqui pra poder corrigir, né, os levels. Então aqui do DM, ó, são 54 personagens, ó. Aí temos aqui, ó, Mokuba com a arte alternativa, Teia com a arte alternativa, Mai com a arte alternativa, Joey com a arte alternativa, Seto Kaiba com a arte alternativa e Yami Yugi com a arte alternativa. E aqui tem alguns Bakura e tal são NPCs, Duke Devlin normal, Ubra NPC também. E aqui as versões de cima, né? Então, aqui não dá muito para entender, né? O que vai realmente ser, né? Mas aparentemente tem algum, ó, Mokubin aqui, Teia também vai ter algumas artes alternativas. Aqui do GX, ó, todos eles estão, alguns vão ser NPC, ó, tipo o Chess e o Cyrus vermelho e o coisa são NPC. Tem aqui um personagem chamado Kamula, Taina, NPC, Dog, Titan. Então eles reformularam todos os personagens. Aí tem aqui, ó, Yusei Auto Alternativa, Jack Atlas também, Crow também. Então eles vão lançar essas novas artes também para os outros mundos. 5DS e por aí vai, aparentemente. Aí Gama Evento. Eles estão reajustando os números, né, dos personagens. Vai até os 935. O resto é tudo NPC. De 869 até 9001 é NPC. É que aqui ele fez numa planilha. Bom, enfim. Ele postou aqui agora. Aí no datamine basicamente já saiu, né? Os datamine que ele colocou aqui, o outro datamine, basicamente já tá no jogo, né? Que é o que? O evento, né? Da personagem aqui do Utopia de basquete, certo? O tapete e a sleeve tá do evento, né? Que vocês vão pegar. Todo mundo vai pegar se fazer o evento do coisa. E também chegou uma box nova no Rush Duo, tá, rapaziada? Chegou aqui uma deck build box, trazendo as fusões e os arquétipos, tá? Então tá aqui, ó, deck build box com Maximum Suma e por aí vai, tá certo? E no mercador tem habilidades desses decks e por aí vai. Bom, basicamente eu tô fazendo esse vídeo não pra mostrar o datamine, mas sim. O Soren, acho que foi o Soren? Não, foi o Halps, né? O Halps fez um anúncio falando sobre possível box, né? Ele apontou algumas cartas da possível box. E outro streamer, acho que foi o Soren, postou falando sobre alguma outra coisa que eu não lembro. Peço até desculpa, mas os dois falaram sobre coisas que pode ser que venha, né? E mais nenhum falou sobre o que pode ser também que venha a terceira coisa também, né? Acho que foi o Soren falou sobre estrutural, se eu não me engano, né? Qualquer coisa deixa na descrição aí que eu não lembro, realmente eu não lembro, tá? Peço desculpa pra vocês. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a terceira parte, que é sobre Selection Box, tá, rapaziada? Eu vou mostrar umas cartas aqui pra vocês que atualmente já são mais do que... já passaram da hora de vir pra nós. E deixa nos comentários qual outras cartas que vocês acham que pode ser que venha na Selection Box nova, tá? Então vamos lá. Vou fechar aqui o Discord. Eu entrei lá pra poder ver se tem alguma coisa e teve, né? Um anúnciozinho lá. Então vamos lá. A primeira Selection Box, a Super Mini, tá? Ela veio no dia 28 de setembro de 2021. Então tá aqui, né? 28 de setembro de 2021. 28.
A segunda Super Mini veio também dia 28 de setembro, tá? E trouxe aqui a repressão, certo? Então trouxe a repressão. A primeira trouxe a Eccentric, entendeu, rapaziada? Trouxe a Eccentric e trouxe um pêndulo aqui novo, né? Um monstro pêndulo novo. E trouxe uma arte alternativa do Chaos Dragon, beleza? É o Leviano. Aí a segunda trouxe repressão, certo? Só a repressão, a única que veio de nova. E veio de SR o Security Dragon e a Beck Frund, né? Então essas duas aí veio cartas como nova. Aí temos a Selection Box Volume 3, que também veio dia 28 de setembro, tá? Então lançamento de um mundo novo, 2023. E aqui veio o que? Veio uma Trap nova, né? Uma UR nova. E veio duas SRs novas, que é esse dragão aqui e um Link genérico, tá? E a outra, ela fugiu do padrão. A Selection Super Mini 4 fugiu completamente do padrão. O que aconteceu? Eles foram lançados em março de 26. Então não foi em setembro, foi março de 2025. Então pode ser que tenha uma volume 5 Super Mini, tá? Pode ser que tenha uma Super Mini ou uma Mini, um desses dois. A Selection Box grande, elas não vão ser lançadas agora, tá, rapaziada? Porque as grandes, as volume 1, 2, 3, 4, 5, elas são lançadas em janeiro do aniversário do DL. Essa Super Mini e a Mini pode ser que venha em setembro, tá? Então, o que veio aqui? Veio a IP, né? Veio a IP e veio essa magia contínua. Duas SRs novas. E nas URs veio duas URs novas. Que veio a Hand Trap, né? Que é o Phantasmei. E veio a magia aqui final de Times. Tá certo? Então eu vou mostrar pra vocês algumas cartas que pode ser que venham como UR e SR. Beleza? Aqui a Konami, ela tem um ponto dela, tá? Eu vou mostrar aqui 8 cartas. Mas, rapaziada, vocês podem deixar na descrição outras cartas novas, tá? Outras, enfim, outros coisas a mais. Deixa eu pegar aqui também a... tem um monstro aqui, Link, também, que seria interessante de vir pra nós. Tá? Bom, peguei mais uma aqui que pode ser que venha como SR, tá? Enfim, vamos começar aqui pela Ogre, né, rapaziada? Então a Ogre, ela pode ser que venha, tá? Uma End Trap aí boa, que a gente tá precisando de End Traps melhores do que, enfim, do que Nibiru, do que Veiler, Dedecove, por aí vai. A gente tá precisando de novas End Traps que fazem coisas diferentes. Então, uma delas que pode ser que venha nessa Selection Box é a Ogre, tá, rapaziada? Ela é basicamente um psíquico de nível 3, tá? Ela tem 1800 de defesa, tá? E tem 0 de ataque. Por que, Scriptor, você acha que a Ogre vem? Porque ela mexe com cartas contínuas, tá? Mexe com cartas contínuas e monstros que ativam seus efeitos, tá? Então o que ela faz? Quando um monstro do oponente, quando um monstro no campo ativar seu efeito, ou quando uma magia barra armadilha que está com a face para cima no campo ativar seu efeito, então, ou seja, cartas contínuas, campo, magia contínua, trap contínua, você pode dar ela em resposta. Monstros também, tá? Lembrando que você pode ativar no seu próprio monstro, tá? Se você quer ele no cemitério e, por exemplo, seu monstro é destruído e alguma outra coisa ativa trig, tipo, seu monstro ativou efeito. Aí se seu boss tá no cemitério, por exemplo, e ele só entra se o monstro seu for destruído, tá ligado? E não fala tipo monstro destruído por oponente. Aí você pode ativar ela mesmo, destruir seu próprio monstro, o seu boss entrar. Lembrando que ela tem uma arte alternativa, tá? Então ela tem uma arte alternativa, né? A Ogre tem uma arte alternativa. Eu gosto mais da principal, né? Mas tem uma arte alternativa. E assim, ela basicamente faz o que? Você ativa o efeito dela, efeito rápido, né? Você pode enviar esse card da sua mão ou do campo para o cemitério, destrua
aquele card no campo. Então, por exemplo, o campo do Despia ativou no campo, ele ativou lá. Não o segundo efeito, mas o primeiro. Ele ativou, você pode descartar Ogre e destruir o campo, destruir a magia contínua do Ressonador. Então você consegue fazer isso. Ela também destrói o que? Link, né? Tipo, o Link ativou efeito. Você consegue descartar ela e destruir monstro também. Você consegue destruir fusão, síncro, qualquer coisa que ativa no campo. Você consegue destruir essa carta. Lembrando que ela não dá alvo, tá? A destruição dela não dá alvo. Então você consegue burlar coisas assim. Que por exemplo, a fusão do Dark Lord. Ele não ativa efeito para destruir todas as cartas no campo. Ele ativou no campo. Então você pode descartar a Ogre para destruir a fusão do Dark Lord, porque a destruição dela não dá alvo. Então a Ogre é uma hand trap muito boa, que a gente tá precisando muito no jogo, tá? E seria legal se ela viesse na Selection Box. Lembrando que essas cartas que eu tô falando não vão vir todas na Selection Box volume 5, tá? Na Super Mini 5 ou enfim. Aqui são possibilidades que pode ser que venham, tá, rapaziada? A próxima que pode ser que venha, que a gente tá a gente tá querendo muito que venha pra nós. Que, claro, ela vai vir pra nós, mas ela não é tão forte como no TCG e por aí vai. Porque as skills hoje adicionam cartas e a gente trap não consegue parar elas. As skills. Mais cartas que adiciona a gente consegue parar. Quem que eu tô falando? A Ashe, rapaziada. É uma das melhores anti-traps atualmente no TCG, tá? E a gente quer muito que ela venha, beleza? Ela é uma anti-trap muito boa. Que basicamente ela para alguns efeitos que mexem no seu deck, tá? Então ela é o que? O nome português dela é Flor de Freixo de Primavera. Lembrando que a Ashe, ela entra numa categoria de hand traps que são zumbis reguladores, tá? Tem 2 aqui que eu mostrei, e tem os outros 2 do arquétipo dela que não são tão bons não, tá? As novas hand traps que chegaram agora no TCG, que é aqueles bichinhos lá, vai demorar um pouco mais pra chegar, tá? Porque a gente não tem a Ogre e a Ashe. E a Belle também a gente não tem. Então pode ser que elas venham primeiro e depois as outras vêm depois. Então basicamente o que ela faz? Ela é um regulador de 1800 de defesa. Todos eles têm 1800 de defesa, tá, rapaziada? Todos eles. E basicamente ela faz o que? Quando cade o efeito que inclui qualquer um desses efeitos aplicados, ativados, né? Efeito rápido. Você pode descartar esse card e negar esse efeito. Ela só nega, ela não destrói, tá? Primeiro, adicionar um card do deck à mão. Segundo, fazer invocação especial do deck. Terceiro, enviar um card do topo do deck pro cemitério. Então ela mexe coisas do deck, tá? A outra é efeito, né? Ativou campo, armadilha contínua e monstro, descarta e destrói. Tem uma que eu vou mostrar pra vocês que mexe com o cemitério, tá? Seria interessante também ela vier pra nós. Bom, praticamente, falando aqui de raridade, as duas traps são URs. Ia vir pra nós como UR, tá? Não tem como vir essas duas como SR. Porque assim é meio bizarro. Todas as traps atualmente do jogo são URs. A próxima carta que seria legal se viesse. Mas rapaziada, essa carta se viesse pra nós, ela viria limitada a 3, tá? Ah, eu esqueci, né? Que todas as Celestials que vieram traps, né? Então vou pegar uma trap aqui pra vocês, tá? Que seria interessante vier pra nós. Deixa eu entrar aqui no site primeiro, que é melhor. Pera aí. Vou pegar uma trap aqui pra mostrar pra vocês que seria interessante que vier pra nós. Deixa eu ver se tem mais alguma outra trap aqui, acho que não. Essa aqui é. Bom, eu lembro que tem outra trap que seria interessante vir. É uma trap que ela não é roubada. É essa aqui, ó. Vou botar Yu-Gi-Oh! Porque senão... Tá, já peguei ela aqui também. Beleza? Essa trap, ela é forte, tá? Mas ela não é tão roubada, não.
ela provavelmente ia vir limitada a 3. Eu não vou mostrar pra vocês a Impermanence, tá? Porque a Impermanence, atualmente, ela é muito mais forte. Mas eu posso falar de você... Eu posso mostrar pra vocês também a Impermanence, tá? Mas eu acredito que ela não vem agora nessa Selection... Não, tá? Ela pode ser que venha em outra Selection, tá? Pode ser que seja na Selection Box grande. Porque ela tem cara de carta grande. Mas enfim, a Ashe tá aqui, tá? A gente vai decorrendo. A próxima carta que seria legal vier pra nós é uma carta magia rápida, tá? Que você basicamente descarta uma carta e destrói 2 cartas no campo. Quem que você tá falando, Scripto? Tornado Gêmeos, tá, rapaziada? Uma magia rápida é uma das magias rápidas que a gente tá sentindo falta, né, atualmente, que falta pra nós. Porque o Dragão Tronado já tá com nós, né, no mercador. Ciclone Cosmo também a gente já tem. E MST também a gente já tem. Então, basicamente, o Tornado Gêmeos, ele vem e você descarta uma carta e destrói 2 cartas no campo. Você basicamente perde uma carta, né, pra destruir 2 do oponente. E ela é muito boa, porque ela é magia rápida também. E atualmente no jogo seria muito bom, porque daí você perde 2 cartas, né? Você ativa uma, descarta outra para destruir 2 cartas no campo do oponente. Então, ela é muito boa. Ela é uma versão melhorada do MST, né? E seria interessante vier para nós também, numa Selection Box. Agora vamos falar aqui sobre Exceeds, tá? Temos 2 Exceeds Numbers, que são muito poderosos. A rapaziada fala bastante que o Dueler tinha que ser banido, tinha que ser nerfado e tal. Mas rapaziada, é o seguinte, o Dueler, ele é o único rank 4 poderoso que a gente tem atualmente no jogo. Porque se você for pensar em outro rank 4 que tem efeito rápido, é o Dragão Tornado, que destrói magia armadilha. Só que tipo assim, coisas que negam cemitérios, que param cemitérios, o melhor disparado é o Dueler. A gente não tem outro rank 4 bom. Só que eu trouxe 2 rank 4s que são bons. Não é igual ao Dueler, mas são bons. Eles são rank 4 bons, assim. Que realmente a gente vai usar no extra deck. Quem que eu tô falando? O primeiro é o Babusca, tá? O Babusca tem um efeito muito poderoso, tanto em ataque como defesa, tá? Ele é um rank 4 totalmente herético. Ele no TCG, ele atualmente não é muito problemático, tá? Pra nós também não vai ser, porque a gente mexe com o arquétipo de Link, né? A gente tem um Link, então pra nós ele não vai ser problemático. O Babusca tem muita cara de ser SR, tá? O Dragão Tornado tem cara de ser o R, beleza? Então, o que o Babusca faz, rapaziada? O que o Babusca faz, Scripto? Bom, ele é um demônio, tá? Exceed. Ele tem 2100 de ataque e 2000 de defesa. Ele basicamente é um rank 4 genérico, tá? Uma vez por turno, durante a fase de apoio, você tem que tirar uma matéria dele, tá? Tem que tirar uma matéria dele. Basicamente é isso. Se não puder, destrua. Então ele vai se autodestruir, tá? Tem que tirar a matéria dele, são 2 matérias. Se esse card estiver em ataque, não pode ser destruído por efeito de carta do oponente. Seu oponente não pode escolher esse card como alvos de efeito de carta. Então ele está em ataque, ele não pode ser alvo de nada. Nem de hand traps, nem nada, beleza? Aí tem um efeito aqui que é o lockzinho dele, tá? Se esse cara estiver com a face para cima em posição de defesa, né? Coloque todos os monstros em defesa, no campo possível em defesa. E negue os efeitos ativados dos monstros que estiverem em posição de defesa quando esse efeito for ativado. Então ele está em modo defesa. Todos os síncros que entrar no campo, fusão e por aí vai tudo para modo de defesa. Por que ele não funciona para Link? Porque Link não tem defesa. Então os links é imune a ele, tá? Lembrando que são efeitos ativados, tá? Os efeitos contínuos ainda vão ser ativados, tá? Então, por exemplo, aquele síncro que ele não pode ser destruído por efeito de carta, ele ainda vai continuar com esse efeito, porque é um efeito contínuo. Ele só nega efeitos ativados. Então, por exemplo, o cara deu uma normal summon em posição de ataque, ativou o efeito, automaticamente o Babusca vai ativar o efeito e vai colocar ele em defesa. Assim que ele entra em defesa, ele tem um efeito negado, tá? Mas hoje é bem de boa esse Babusca. A gente pode dar Book, pode dar Gota, pode fazer Link que altera ele, porque Link não pega ele. Então tem inúmeros métodos de tirar ele do campo, beleza? Então ele hoje atualmente não é problemático, beleza, rapaziada? Por isso que eu mostrei ele pra vocês. E ele viria como SR, tá? Aí temos o outro number, tá? Que ele também é muito legal, que ele dá força também para vários rank 4 atualmente do jogo. Ele não é tão forte como o Babusca do L, mas ele também é bem legal, que é o número 101, rapaziada. Ele é bem legal, tá? Ele é um Aqua, tem 2100 de ataque e 1000 de defesa. Ele basicamente é um nível 4 genérico, tá? Você tira 2 matérias dele
escolhe um monstro invocado por seu especial com a face pra cima, posição de ataque que seu oponente controla e associa ele com matéria. Então tem que ser muito específico. Então ele rouba aí Link, né, que tá sempre em ataque. E se algum Synchro ou alguma coisa tiver em ataque. Lembrando que ele dá alvo, né? Então se ele tira 2 matérias e deu alvo no bom, você pode, por exemplo, dar um negate nele, uma veilha, alguma coisa pra poder parar ele. Se não parar, ele vai associar ele como matéria, tá? E o efeito 2 dele é um efeito passivo, pra ele não morrer. Sempre quando esse card com a face pra cima seria destruído em batalha por efeito de carta, você pode dissociar a matéria desse card. Então ele tá no campo, ele segura. Ele segura 2 vezes, ele é tipo um Jinguiço, entendeu? Ele tem proteção de destruição e de batalha, tá? Então ele não morre na porrada e não morre por efeito de carta. Beleza, rapaziada? Mas é um rank 4 muito bom, que você pode dar uma chupadinha ali, né? Lá ele, mas você pode dar uma roubadinha de monstro no cara, beleza? Agora aqui temos uma magia, que seria bem legal pra gente vier pro jogo. É uma magia que basicamente ajuda os 2 jogadores, né? Mas atualmente o que é bom nessa carta? É o draw. Beleza? O que eu tô falando? É o Goblin, tá? O Goblin inexperiente. É um efeito simples e curto e, assim, de boa. Compre um card e depois seu oponente ganha 1000 de PV. Então, é uma carta de boa hoje em dia. Você compra uma carta e isso é muito melhor, né? Você comprar uma carta. E o Skystrike ia amar essa carta no deck, né? Porque você ativar, comprar uma carta e essa carta é magia. Então ia pro cemitério, o Skystrike ia usar isso em outro nível. Então seria perfeito. Ela também seria SR, tá? Esse Exceed aqui também seria SR, tá? E é uma carta muito boa que ajuda vários decks. Tem 30 cartas, seu deck automaticamente fica com 27 cartas. Seu deck tem 20 cartas, automaticamente fica 17 cartas. Porque todo mundo ia usar ela. Eu vejo ela como uma limitação a 3, tá? Eu vejo ela como uma limitação a 3. Pra gente não poder usar ela junto com Book e outras cartas poderosas do Arquétipos A3, tá? Ou ela pode ser que venha até a limitada 2, tá? É bem possível também. Mas ela atualmente, acho que limitada 1, acho que não... Limitada 1 não faz sentido, porque uma só dela, ela é boa, mas a força dela é pra ter mais do que uma cópia, né? Se só compra uma carta e dá 1000 pro oponente, tanto faz. Uma carta a mais, uma carta diferente. Tem cartas que consegue comprar e tal. A gente tem carta mais poderosa do que ela, que também compra carta, né? Só que, é claro, o custo é mais alto. A gente tem, por exemplo, o Alula of Darkness, né? Compra 2 cartas e bane o Trevas. É que basicamente é isso. Você compra uma carta e dá 1000 pro oponente. Então, os 2 ganham, né? Então ela é bem legal. E ela seria uma SR limitada a 3 ou 2, tá? Numa Selection Box. Mas eu acredito que ela vem limitada a 3 numa Select Box. E agora aqui, um Synchro, tá? Um Synchro bem poderoso. Que a gente tem a fusão do Quimera, que tira uma carta da mão do oponente, né? Enviando. E esse Synchro basicamente faz a mesma coisa, tá? Ele é o Ômega, ele tá limitado a 1 no TCG. E no TCG ele é mais forte, né? Porque você consegue fazer combos com ele e remover mais cartas da mão do cara. Só que no DL você não vai conseguir fazer isso. E vai ser bem difícil você conseguir fazer 2 dele para remover 2 cartas da mão do oponente, por aí vai. Basicamente ele é o que? Ele é o Ômega, tá? Talvez ele venha em bando limitado a 1, tá? Talvez. Mas eu acredito que ele venha sem limitação, porque atualmente hoje ele é bem de boa. Tem Veiler, tem Gota, tem um monte de coisa que consegue alterar ele. E tem skill também que consegue sumir com as cartas banidas. Basicamente ele faz igual ao Zeta. O Zeta, ele bane ele e um monstro invocado em posição de ataque especial, né? O que o Omega faz? Ele bane ele e uma carta aleatória na mão do oponente, tá? Então ele bane os 2, tá? E depois eles voltam na fase de apoio. Uma vez por turno, durante a fase de apoio do seu oponente, você pode escolher um card no campo, tá? Escolher um card banido e devolver pro cemitério, na verdade, tá? Ele escolhe um card banido e devolve pro cemitério. E se esse card estiver no seu cemitério, você pode escolher um outro card no cemitério, embaralhe tanto esse card e como o outro no deck. Então ele tá lá, você escolheu e volta pro extra deck e tal. Então esse efeito aqui que você consegue fazer outro dele, tá? Então você consegue devolver ele e outra carta pro deck e ele pro extra deck. Você faz ele de novo, tira o efeito dele de novo e tira mais outra carta da mão do oponente. Mas hoje em dia a gente tem Veiler, tem muitas cartas que alteram ele. E, enfim, é bem de boa mesmo, tá? A gente vai ter agora o que? Outras 2 traps que pode ser que venham pra nós, tá? Essas 2 traps vão vir limitada a 3, tá, rapaziada? Uma delas estão limitada a 1, recentemente no TCG. A primeira é a Dimensional Barrel, tá? Ela com certeza vai vir limitada a 3 pra nós. E o que ela faz?
Basicamente ela é o que? Declara um tipo de carta de monstro, ritual, fusão, sincro, exceed ou pêndulo, tá? Pelo resto desse turno, nenhum dos jogadores pode fazer invocação especial desse tipo declarado. Além disso, negue os efeitos de todos os monstros daquele tipo que estiver no campo. Só pode ativar uma barreira por turno. Então ela vem limitada a 3, tá? E ela é aquela trap que cautela decks específicos no meta. Por exemplo, a gente tá enfrentando quem? Despia, ele é fusão. Então você ativa ela e declara fusão. Pelo resto daquele turno e daquele duelo. Na verdade, pelo resto daquele turno, né? O outro turno ele vai conseguir fazer. Então, na hora que ele comprou uma carta, você já ativa a barrel e declara fusão. O cara não vai conseguir fazer fusão naquele turno. Lembrando que é pelo resto do turno. Então ela não é tão poderosa assim, tá? Mas ela é bem forte, ela para. Por exemplo, você tá enfrentando aí decks... Lembrando que ela não para Link, tá? Ela só para Ritual, Fusão, Synchro, Exceed e Pêndulo. Ela não para Link. Então ela não consegue parar o Sky Strike. Então ela tá sendo aqui para parar decks antigos. Antes da invocação Link. Beleza? Então ela para, por exemplo, Despia... Ela para um exemplo, Six Samurai, ela para o PK, ela para vários decks assim que são antes do Link, tá? Então ela não é tão forte, mas ela é forte, não deixa de ser forte, né? Ela para o turno inteiro do cara, não consegue fazer invocação especial. E ela vem limitada a 3, tá? Aí outra carta que também vem na Selection Box, né? Que são suposições, que também vem a 3, que é o Julgamento Solene, tá? As outras Solens também seria interessante vir, mas eu só mostrei essa daqui porque essa aqui, ela recentemente foi limitada no TCG, mas ela pode ser que venha pra nós também, e ela também vem limitada a 3, tá? Quando um ou mais monstros forem invocados, ou um card de magia ou armadilha for ativado, pague metade dos seus PVs. Negue a invocação ou ativação e seu conta se destrói. Então se tem 4.000, você vai ficar com 2.000 pontos de vida, né? Vai negar a magia armadilha ou a invocação do monstro, tá? Tem uma que nega a ativação, tá? Das cartas. Que ativa a magia armadilha, magia e ativa efeito de monstro. Aí você paga 1.500 pontos de vida, negue a ativação e enfim, essas coisas também igual essa daqui. Eu peguei essa aqui para dar um exemplo, mas tem as outras Solens também, as outras Cautetraps que também seria legal vier para nós. Beleza, rapaziada? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui uma outra Hand Trap, tá? Que é da mesma categoria da Ashe, tá? Que é a Belly, tá? A Belly é uma Hand Trap muito boa também. Ela também seria o R. Essas duas aqui também seria o R, tá, rapaziada? E as duas seria limitada a 3. E aqui é a Belly, rapaziada. O que a Belly faz? É uma Hand Trap, né? Igualzinha a Ashe. Só que ela para cemitério, rapaziada. Ela para cemitério. O que ela faz? Quando um card ou efeito for ativado que inclui um desses efeitos, é efeito rápido. Você pode descartar e negar essa ativação. Lembrando que essas Hand Traps, elas vão vir por turno, tá? Então não é igual ao Veiler, que você pode ativar várias no mesmo turno. Aí ela faz o quê? Adicionar uma ou mais cartas do deck, do cemitério na verdade, à mão, ao deck ou deck adicional. Segundo efeito, fazer invocação especial de uma ou mais cartas de monstros no cemitério. E o terceiro, banir uma ou mais cartas do cemitério. Então proteções da fusão, a fusão lá do Neos e a magia rápida do arquétipo do Despia, banindo para poder proteger, você consegue ativar a Belly em resposta e negar essa carta. Então você consegue negar a destruição. Então o cara tá lá com a fusão Neos do cemitério. Ele baniu ela para poder proteger a fusão dele de efeito, alguma coisa assim. Você pode descartar e negar essa ativação, tá? Então ela nega esses efeitos que tem proteções no cemitério. Então ela mexe com o cemitério. E atualmente para nós é maravilhoso, né? Porque a Belly, ela seria uma Hand Trap boa, mais boa do que a Veiler. Porque hoje a gente tá mexendo com arquétipos de cemitério, como Shadow, Despia, Chimera e por aí vai. Então a Belly seria, mano, carteira total aí pra nós. Seria muito bom pra nós. A Belly seria muito melhor a Belly do que a Ashe Ogre, tá, rapaziada? Porque ela mexe com cemitério. E atualmente hoje a gente mexe muito com cemitério, tá? Então temos aqui mais duas outras cartas que é possível que venha pra nós. Um é um Link e outra uma Trap, tá? Que também vai vir limitada a 3, mas eu acredito que ela não vem agora, tá? Mas esse Link pode ser que venha, tá? Que é quem? A irmã da IP. É a SP, tá? É um Link muito bom, genérico também, tá? Ele é SP e a gente tem a IP,
tá? Ele é basicamente irmão, tá? Basicamente irmão. Pequena Cavaleira, tá? Ela é guerreiro de Link 2. 2 monstros de efeito, então, ou seja, genérico. Se esse card for invocado, você é um Link usando monstros de fusão, Synchro, Exceed ou Link com matéria. Então, você obviamente vai fazer ela com a IP ou com alguma outra coisa, né? Você sempre vai fazer ela com algum efeito, certo? Você pode escolher um card no campo ou no cemitério, de qualquer cemitério, e bana-o, tá? Então ela entra e bane uma carta, tanto no campo como no cemitério. Então você escolhe um card lá e bane, simples assim. Além disso, se seus monstros não podem atacar diretamente pelo S turno, então ela não deixa você atacar diretamente, tá? Aí que tem o outro efeito dela. Quando o seu oponente ativar um card, o efeito rápido, você pode escolher 2 monstros com a face para cima no campo, incluindo o monstro que você controla e um monstro que o oponente controla. Bane os dois até a fase final. Então basicamente ela pode se banir e banir outro monstro do campo do oponente. E depois eles voltam na fase final. É tipo o efeito da aranha, tá? Que ela bane e na fase final ela volta. E você pode ativar cada um deles uma vez por turno. Beleza? E a próxima, que eu tinha comentado pra vocês no início do vídeo, é a Impermanence, tá? Mas eu acredito que ela não vem agora, tá? Ela é uma carta que... O primeiro efeito dela é de boa, mas o segundo é problemático, tá? O primeiro efeito dela é basicamente um Veiler, tá? Ela escolhe um monstro com a face para 5 sobre a hora e nega os efeitos até o final do turno, tá? Só que esse efeito 2 dela é problemático pra nós. Por quê? Porque atualmente no DL a gente tem 3 zonas. Se a gente ativar 3 Impermanence, o cara não joga. Ele não consegue jogar naquele turno. Mas assim, no meu ponto de vista, isso é muito poderoso, tá? Do DL. É lógico que ela vai vir limitada a 3. Mas esse segundo efeito pode ser que faz ela vir limitada a 1, tá? Ou ainda até 2. A gente não sabe como é que o Konami vai fazer, tá? É o que? Se esse card estiver baixado, né? Naquele turno que você ativou ela e tá baixado, você vira, ativa, nega o efeito do monstro do oponente, magia e armadilha na mesma coluna são negados. Então isso é muito poderoso. Ela consegue parar uma Super Poly, por exemplo, tá, rapaziada? Se o cara ativar uma Super Poly na mesma coluna que uma Impermanence foi ativada, lembrando a Impermanence ativada antes, tá? Aí você, por exemplo, ativou a Impermanence na coluna da direita e negou o efeito do monstro no meio ou na esquerda. Naquela zona de magia armadilha, na mesma coluna da direita, tá negado. Se o cara ativar uma Super Poly na direita, automaticamente tem o efeito negado, tá? Então esse efeito de secundário é muito mais poderoso do que o primário, do que o primeiro efeito dela, tá? E ela também viria como o R de uma Selection Box e estaria com limitação, a limitação a 3. Então essa, rapaziada, essas são algumas cartas que pode ser que venha numa Selection Box, tá? Super Mini, ou uma Selection Box Mini normal, tá? Deixa nos comentários aí outras cartas que vocês acham que pode ser que venha. Deixa nos comentários o que vocês acharam das cartas que eu mostrei pra vocês, tá? Não esquece, rapaziada, por favor, se inscreve lá no canal, compartilhe o canal com outras pessoas que vocês conhecem, compartilhe, deixa o like, tá? Então batendo uma meta de quase 300 inscritos, eu quero bater a meta de 500, tá? Pra poder melhorar mais o canal. E daqui a pouco, depois de 500, bater a meta de 1000 e por aí a gente subindo mais, beleza? Vocês estão vendo esse vídeo na segunda-feira mesmo que eu tô gravando esse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo às 5h35 da manhã. Vocês estão vendo esse vídeo às 10 da manhã, né? E por aí do dia de segunda-feira. Hoje, infelizmente, eu não vou poder fazer live, tá, rapaziada? Porque de tarde eu vou com a minha mãe, com ela no hospital. Ela vai fazer... vai falar lá com a médica dela e por aí vai, beleza? Então hoje não vai ter live. Mas terça-feira vai ter live, beleza? Normalmente. Vou entrar pra pegar o COG do... Gabriel, que virou Cavaleiro VIP. Se vocês puderem se tornar Cavaleiro VIP, tá na descrição nos valores, tá? É mensal, tá, rapaziada? Me ajuda bastante. E é uma forma de vocês me ajudarem e eu ajudar vocês. Vocês vão ter um monte de cargo no Discord, vão ter vários benefícios. Um dele é o COG. Eu posso entrar na conta de vocês em live e pegar o COG de vocês. E vocês também quiserem, eu posso fazer análise de conta e fazer um vídeo analisando a conta de vocês em live. Fechou? Então tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus. Não esquece de se inscrever, compartilhar, tá? Deixar o like. E é isso. Tamo junto. Até mais. Fui.